Estamos de volta aqui no programa Meditações Ponto de Partida. Todas as manhãs você é nosso convidado especial para que você possa refletir antes de sair para suas atividades sobre temas da Bíblia, sobre conselhos, sobre orientações. E eu quero dizer para você que você não vai perder nada, pelo contrário, sempre que a gente ouve a palavra de Deus, a gente sai ganhando. E esse programa ele se repete, de segunda a sexta, e no domingo às 8 horas a gente amplia o debate aí. Vamos ao texto de hoje? O texto de hoje está em Mateus capítulo 7. Esse é daqueles conselhos assim bem desafiadores. Nós já tivemos alguns aqui e vamos ter nos próximos programas, mas eu quero dizer para você que esse aqui é bem desafiador porque tem a ver com a natureza da humanidade. Olha o que diz Jesus ao nos aconselhar sobre esse tema. Mateus capítulo 7, verso 1 em diante. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho de seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, disse Jesus, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho de seu irmão. Jesus está falando aqui de julgamento, e julgamento é algo que é comum entre os seres humanos, os tribunais, onde se decidem as coisas, onde se tenta fazer justiça, e algumas vezes a gente acha que não se fez justiça, outras vezes acha que se fez justiça. Na realidade, Jesus está dizendo assim, não fiquem julgando uns aos outros. Eu não sei se você já se decepcionou em algum momento com você mesmo, quando você julga uma pessoa e depois que você tem mais informações sobre o fato, você percebe que o seu julgamento foi errado. Já aconteceu isso muitas vezes comigo, Às vezes a gente julga uma pessoa e aí a gente muitas vezes até tem uma imagem ruim daquela pessoa, mas com o tempo você vai descobrir por que aquela pessoa agiu assim e você no final chega à conclusão de que a pessoa tinha que ter agido da maneira que agiu, porque você não tinha todas as informações. Com certeza Jesus está se referindo a isso também. Mas um outro ponto aqui que me chama a atenção é que Jesus disse assim, com a medida com que vocês tiverem medido, no verso 1, também serão medidos. Por que Jesus está falando isso? Porque a Bíblia apresenta uma realidade e eu gostaria de compartilhar com você. O livro de Eclesiastes, ele diz o seguinte, capítulo 12, verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Jesus está dizendo o seguinte, se você está julgando alguém, não esqueça que existe um juízo acontecendo hoje no céu. De acordo com Daniel 8,14, esse juízo começou já há alguns anos atrás. A profecia indica 1844. Diz lá, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. A Bíblia deixa claro, Daniel capítulo 7, principalmente no meio do capítulo, que Deus Pai é o juiz e Jesus é o nosso advogado. 1 João 2, 1 fala sobre isso. Interessante que existe um juízo acontecendo e esse juízo acontece antes da volta de Jesus e a Bíblia afirma isso. Então, Jesus está dizendo assim, não julguem aqui na terra as pessoas porque não esqueçam que vocês também estão passando por um juízo. Não que Deus quer o mal de ninguém, pelo contrário, no juízo de Deus Ele quer absolver a todos. Só que para Ele absolver eu preciso me arrepender dos meus pecados e eu preciso entregar minha vida a Jesus Cristo e eu preciso confiar nele. E Jesus agora ele faz referência a isso também. Ele está dizendo assim, olha, você está julgando o seu colega de trabalho, o seu colega de faculdade, o seu irmão, a sua mãe, a sua esposa, seu filho, não importa quem. Tudo bem, mas não esqueça que você também está sendo julgado. Então cuide com a medida, às vezes a gente é duro demais. Às vezes também tem pessoas que julgam as outras, mas elas mesmas, elas não conseguem alcançar o seu nível, o seu padrão de julgamento. Para os outros o padrão é alto, para elas o padrão é mais baixo, você entende? E por isso que Jesus ele diz assim, hipócrita, você está julgando os outros, mas você não está vendo que o teu olho tem uma trave, ou seja, você tem erros tão sérios quanto a pessoa que você está julgando. Então é nesse contexto que Jesus nos orienta. Eu vou dizer para você que esse é um desafio para mim e para você,
mas a gente precisa parar para lembrar esses conselhos de Jesus Cristo. Ele disse porque Ele quer não só que a gente se dê bem, né, no nosso momento em que seremos réus no juízo divino, mas para que a gente também possa compreender de que as pessoas, elas são tão falhas quanto a gente e que a gente precisa dar as mãos umas para as outras. E quando alguém falhar, cair, ao invés de julgar, ao invés de atirar pedra, nós devemos, quem sabe, estender a mão e ajudá-la a se levantar. É mais ou menos por aí que Jesus quer nos dar uma lição tão importante e quer nos mostrar essa lição nessa manhã e nesse dia. Se você hoje for tentado a julgar alguém no seu trabalho, onde você for, lembre das palavras de Jesus. E ele disse, não julgueis para que não sejais julgados. Você quer saber mais sobre esses temas? Você quer conhecer mais a Bíblia? Você quer saber qual é a vontade de Deus? Pois é. Então, você pode pedir essa revista que tem várias seleções de temas. Como funciona? Você tem aqui perguntas e respostas com o texto da Bíblia. A gente não dá a resposta. A gente só levanta a pergunta e mostra onde estão as respostas, ok? E você pode então conhecer mais através desse QR Code, você acessa aí através dessa oportunidade que você tem e você pode então fazer o seu pedido gratuitamente, não tem nenhum custo e você pode então conhecer mais sobre esse Deus maravilhoso e sobre a sua palavra. E eu quero mais uma vez lembrar a você de um conselho que para mim é muito importante. Seguir a palavra de Deus é sempre a melhor escolha. Faça essa escolha e nós com certeza seremos mais felizes. Nos encontramos então no próximo programa.